Sobre a 11ª Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, o que eu percebo e o que tenho percebido até aqui é que, em primeiro lugar, os temas são muito variados, há muitas questões levantadas, há muitos aspectos que depois são equacionados politicamente, conforme a apresentação que cada grupo parlamentar vai fazendo de cada uma das temáticas. No entanto, há alguns temas que são transversais e que têm ocupado maior parte do tempo. E enumero aqui, sob pena de poder deixar ficar alguns de fora, que assim sempre acontece quando se está a fazer uma listagem, nós corremos sempre esse risco, e por isso aquilo que ao momento acho que teve mais importância e mais impacto na discussão, não querendo dizer que toda a gente assim o considere, mas é, por exemplo, um tema que nós tratamos muito e durante muito tempo e muitas vezes, que é a questão dos aterros. O problema que hoje se coloca, porque na verdade muitas vezes estes aterros, feitos tal qual têm sido feitos em muitas das localidades e em muitos lugares do nosso país, eles têm provocado gravíssimos problemas para a população. Problemas relacionados com o cheiro, problemas relacionados até com o transporte dos materiais e problemas também relacionados com uma certa ilegalidade, provavelmente, a existir, que é o depósito de alguns materiais que são perigosos, têm um certo grau de perigosidade, para além de depois, muitas das vezes, ficarem ali durante anos e anos a contaminar e a criar condições nefastas para aquelas terras e para aqueles terrenos. Portanto, tem sido um tema que tem sido muito marcado durante esta sessão legislativa. Um outro que tem a ver com todo o processo da decorrência desde o início do ano da sessão legislativa até agora, com algumas interrupções. Como sabemos, esta é uma sessão atípica, sob o ponto de vista da decorrência do tempo, não foi tal qual estava previsto, mas, dizia eu, um dos temas é o da mobilidade. Portanto, a forma como estão criadas ou não condições para a existência dessa mobilidade e a necessidade, cada vez mais evidente, de um paradigma diferente sobre a mobilidade. Nós percebemos com muita insistência, com muita realidade de facto, e até resultado, de certa forma, deste período pandémico que estamos a atravessar, não é? Que ainda se mantém, que é necessário criar novas formas de mobilidade. Nós não podemos continuar da mesma forma como temos feito até aqui, como cada um usasse o seu meio muito próprio, e o seu meio muito próprio é o carro, é o automóvel, é o meio particular, para se deslocar para qualquer sítio que seja. Temos uma necessidade urgente e premente de investir, por um lado, em transportes públicos, e um grande investimento tem que ser feito nesse sentido, mas transportes públicos que contribuam para a descarbonização. E um deles, que Portugal padece muito e não tem tido grande investimento, e que foi objeto de discussão no âmbito também de outras comissões, é verdade, porque depois há processos conjuntos entre diferentes comissões, mas é, por exemplo, a necessidade do alargamento da rede ferroviária, muito até a partir de um programa e de um projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda já na anterior legislatura. Portanto, este tema da mobilidade, da qualidade do ar, é um tema que também tem sido muito tratado em sede desta Comissão continuamente por diferentes partidos e por diferentes grupos parlamentares e, portanto, trazem consigo propostas diferentes, considerações diferentes, mas todos contribuem para o mesmo, porque têm pelo menos essa intenção. Depois, muitas vezes, é uma questão, em alguns casos, de semântica, é verdade, mas noutros casos também de princípios, que se articula tanto quanto possível, até porque muitas das vezes, quando são aprovados diferentes projetos de lei, diferentes projetos de resolução, se tenta fazer um texto conjunto que abarque os mais variados pontos de vista dos diferentes partidos e dos diferentes grupos parlamentares numa forma, diria, conjunta de apresentação enquanto comissão. Este também é um trabalho interessante e que me tem dado algum gozo fazer, numa perspectiva de tentar perceber como é que se pode conciliar, muitas vezes até alguns pontos de vista diferentes. Um tema que tem ocupado muito esta comissão é também o da defesa dos rios e, concretamente, da água de uma forma geral. A necessidade que nós temos que dar uma atenção muito prioritária à questão da água. Nós temos já no nosso país e em muitas regiões partes que estão extremamente secas, com grande secura. É preciso percebermos o que é que tem que ser feito para minimizar este impacto e, concretamente, como é que se tem que criar políticas que diminuam os consumos de água, tanto em termos domésticos, nos grandes aglomerados, fundamentalmente, mas através, por exemplo, da agricultura e dos trabalhos relacionados com o meio ambiente e com o espaço ambiental. E por isso é um tema que tem sido muito tratado no âmbito da Comissão. E a defesa do rio. Os rios, de uma forma geral, nossos rios estão fortemente poluídos. É inaceitável que se mantenham assim. E, concretamente, há um rio que tem sido temática permanente desta Comissão, que é o Rio Tejo. Por razões várias, que
que todos nós conhecemos e que é notícia, infelizmente e constantemente, por razões de poluição, vejo variados focos, que não há meio de vermos situações, digamos, de defesa desse mesmo rio a concretizar-se com objetividade. Para além disso, o rio também foi tema de um tema muito importante nesta sessão legislativa, que foi a questão da Central de Almaraz, que tem vindo a ser tratado numa perspectiva não só do Rio Tejo, mas da contaminação que pode provocar, mas daquilo que poderão ser os seus efeitos e qual a postura e a atitude que é necessário ter da parte do Governo, da parte da Comissão, de não aceitação, até muitas das vezes, daquilo que são tomadas de posição incompreensíveis na nossa perspectiva, e neste caso concreto da minha, que a assumo como tal, da parte do Governo espanhol, em manter em atividade e prolongar essa atividade da Central de Almaraz, sendo que é notório cada vez mais que tem problemas variadíssimos e de grande risco. E, portanto, tem sido um tema muito tratado nesta comissão. Temas como o ambiente, por exemplo, que têm sido tratados até de uma forma conjunta entre o Ministério do Ambiente e Ação Climática e o Ministério das Finanças, porque, como sabemos, passou para a alçada das finanças aquilo que é as determinações económicas ou financeiras para se poder fazer qualquer um destes tipos de trabalhos. É um tema que já teve algum resultado e alguns frutos, nomeadamente a elencagem de um conjunto de escolas que vão ser objeto de intervenção nos próximos tempos, e isto é todo importante ter-se a noção que muitas vezes com estes processos conseguem este tipo de resultados, quanto mais seja criando alguma pressão junto do Governo e dos respectivos ministérios daquilo que é necessário fazer. Temas relacionados com, por exemplo, muito em concreto até com o Ministério das Infraestruturas, como é, por exemplo, o tema que agora, esta semana, vai ser tratado na Comissão, que é o aeroporto de Montijo, com um conjunto vastíssimo de audições, tanto de ministérios, do Ministro concretamente do Ambiente e Ação Climática, do Ministro das Infraestruturas, mas de um conjunto de órgãos e entidades que interferem diretamente com a questão do aeroporto de Montijo, desde as organizações ambientalistas, desde organizações de defesa das pessoas, não é? Das populações, desde câmaras municipais, todas elas vão sendo ouvidas constantemente no seio desta audição. E por isso a lógica é muito esta, que é, na verdade, fazerem-se audições de entidades para depois munir todo um conjunto de elementos a parte dos deputados da Comissão para depois questionarem os respectivos ministros e ministérios, ou o secretário de Estado, conforme os casos, sobre essas mesmas questões. Um outro tema, queria aqui deixar bem claro, que tem sido objeto também de muito tratamento, por assim dizer, ambiental em todo este processo, que é a questão do lítio e da exploração mineira no nosso país. Nós tínhamos, inclusive, agendado um roteiro do lítio, por assim dizer, por todo o país, desde o norte até à região centro-sul. Foi adiado, como muitas outras coisas, como sabem, próprio da necessidade de criar novas condições a partir do momento em que se disputou esta crise pandémica, e nomeadamente esta crise sanitária. Temos isso em mente, mantém-se em agenda, será feito um dos próximos tempos, quando for possível que isso aconteça, mas é um tema que nós temos dado muita importância e muita atenção. Os diferentes grupos parlamentares todos têm contribuído para esta temática, concretamente do lítio, mas genericamente da exploração mineira, deste lado extrativista que no fundo está montado e criado no nosso país e que é todo importante refletir sobre as implicações que isso tem. Por fim, dizer que há um tema que tem sido muito objeto de análise transversal e conjuntural, que é a Lei de Bases do Clima. Portanto, nós temos vindo a discutir, o Bloco de Esquerda também apresentou um projeto sobre a Lei de Bases do Clima e temos vindo a discutir isto em função até das alterações climáticas que são cada vez mais sentidas. Não esquecer que até foi sob proposta minha que tivemos o encontro com a Greta Thunberg como um dos símbolos da luta contra essas alterações climáticas, como muitos outros, obviamente, mas neste caso concreto estou a relacionar com essa figura, e aquilo que é preciso hoje criar como uma reflexão num sentido crítico, sobre a necessidade de uma transição de paradigma. Uma transição que passe, por um lado, por uma metodologia produtivista que tem sido montada na sociedade, numa sociedade capitalista muito marcada por isso, por esse produtivismo e por esse consumismo exagerado. Nós precisamos de refletir que tipo de sociedade é que queremos e o que é que queremos fazer, e este talvez seja até o momento ideal para o fazer, atendendo às implicações que estão decorrentes no tempo.